Vamos mudar de assunto, falar das canetas emagrecedoras. Uma delas, talvez a mais conhecida, chamada pelo nome fantasia de Ozempic, que tem sido muito procuradas para emagrecer. E agora, por determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, essas canetas só podem ser vendidas mediante retenção da receita médica. Essa determinação é da Anvisa e foi adotada justamente para se controlar a saída, a venda, depois de pesquisas indicando que aproximadamente 45%, portanto quase metade das pessoas que estavam adquirindo faziam por conta própria, sem antes consultar um especialista no assunto, no caso um profissional médico. A gente está recebendo aqui no estúdio do Notícia da Manhã o médico endocrinologista Wallace Miranda, que conversa conosco sobre esse tema a partir de agora. Dr. Wallace, bem-vindo, muito bom dia, obrigado pela presença aqui no Notícia inicialmente. Bom dia, Tiago, bom dia a todos que nos assistem. Essa medida de controle, primeiramente, como é que o senhor enxerga? Esse controle da Anvisa foi uma solicitação nossa, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, exatamente por causa desses efeitos colaterais, efeitos adversos, essa compra da medicação sem o controle adequado, que estamos observando muitos efeitos adversos. Dentre eles, alguns pacientes, inclusive, foram até para a UTI por complicações. Então, não é uma medicação sem risco. Então, por isso, a gente tem que ter esse cuidado maior. Importante comentar que quando a gente tem uma retenção da receita, essa retenção da receita simplesmente é uma receita duas vias, Uma receita, uma via fica com o próprio paciente e uma via fica com a farmácia. Você tem o controle de quem está prescrevendo, você sabe quem está orientando, é uma proteção ao paciente, porque se tiver algum problema, tem como averiguar onde ele comprou, averiguar a qualidade também da medicação, porque tem lá o registro do local onde está comprando, o momento que está comprando. Então, também, pelo fato de saber o profissional que está prescrevendo, o fato de saber também qual é o lote direito que ela mesma utilizou. Então, tem toda essa proteção ao paciente. Mas isso só foi motivado mesmo depois desses excessos da utilização da medicação sem indicação médica e, como eu disse, alguns casos indo até para UTI. Então, é um risco. Tem vários problemas, Thiago. Um problema principalmente são os gastrointestinais. Então, é o principal efeito colateral, gastrointestinal. É aquela pessoa, ela fica um pouco nauseada, pode ter vômito, ela fica se sentindo mais cheia, pode ter uma diarreia, uma prisão intestinal, constipação intestinal deixa o intestino um pouco mais lento, certo? Se a pessoa se ela está com um processo de inflamação, uma pancreatite, tem que ficar atento, não pode utilizar. Então, ficar atento também, a pessoa já pode ter uma colecistite, uma inflamação com relação à pedra na vesícula. Aí tem que ficar atento a esse uso também, porque pode piorar. Então, são situações específicas em que o profissional adequado vai falar assim, agora já está na hora, vamos suspender, vamos observar. Caso de cirurgia, se a pessoa vai fazer alguma cirurgia, tem que suspender 3 semanas antes. Às vezes o paciente está utilizando, às vezes não avisa, está utilizando, e aí vai para a cirurgia, então tem risco de complicação na cirurgia. Então, são vários detalhes pormenores, que tem que ter uma orientação adequada. Então, tem que ter orientação adequada do profissional de saúde e o paciente, para ele ter aquela garantia que ele está comprando um medicamento de qualidade, então ele vai saber exatamente, está aqui o registro da receita, onde foi que comprou, como foi que comprou, será que a qualidade também está boa, será que estava tendo um armazenamento adequado? Então, tudo pensando no paciente, por isso que foi feito eu diria, um cuidado a mais, Então, não é proibido comprar. Um detalhe, tem que ter agora as duas vias. Uma via fica com o paciente e uma via fica com a farmácia. Como já acontece com outras medicações, antibióticos, enfim, Bom, o resultado dessas canetas para algumas pessoas tem sido surpreendente e talvez por isso desperte tanta atenção. Doutor, o que substância é e de que forma ela age no organismo? Por que esses resultados tão eficientes em muitos casos? Então, Thiago, essas medicações, essa classe de medicação específica, ela já tem décadas de estudo. Às vezes a gente acha, está chegando no Brasil agora, mas na realidade tem décadas de estudo. A primeira medicação dessas aqui no Brasil que teve um alvoroço muito grande foi lá em 2011. Na época, o Victoza, quando observou-se que tinha um efeito na perda de peso, ele era utilizado para diabetes, o Victoza acabou nas farmácias. Não tinha mais Victoza nas farmácias. Então, isso foi lá em 2011, já estamos em 2025. Então, não é algo que chegou agora. Então, já tem
esse tempo todo. Então, esse análogo GLP-1, é um tipo de hormônio intestinal, o GLP-1, e ele ajuda nesse trato gastrointestinal. Ele deixa um pouco mais lento, ele age a nível central, ele faz com que a pessoa olhe para a comida e não sinta tanta vontade, e o principal efeito é na saciedade. Então, a pessoa... É a sensação de saciedade. Sensação de saciedade. Você se alimenta e você fica satisfeito por mais tempo. Então, é um efeito realmente muito bom, tem um controle muito bom no diabetes. Essas medicações mais novas, como o Mounjaro, que vai chegar aqui no Brasil, ainda não chegou no Brasil, mas vai chegar no Brasil em poucos meses, mês de junho. Então, ele tem uma queda muito grande nos níveis de glicemia, ajudando o controle do diabetes. Então, ele deixa o valor normal, ajuda deixando o valor normal. O Ozempic foi inicialmente feito para diabetes também. Então, a gente vem observando que essas medicações, elas vieram realmente, Tiago, para revolucionar. Então, são medicações maravilhosas, tanto para tratar o diabetes, como para tratar a obesidade. E com tudo isso, a gente tem vários benefícios associados. A gente vem observado diminuição do risco cardiovascular, ou seja, quem utiliza a medicação com a indicação adequada, em pacientes adequados, tem menos infarto. Proteção também renal, então se ajuda a melhorar o rim também. Também tem uma melhora no fígado, que ele tem uma gordura no fígado, ele ajuda a controlar esteatose hepática, ajuda a controlar a esteatose hepática, menos prevalência e incidência de AVC, acidente vascular cerebral. Então, essa medicação, ela ajuda em vários fatores. Fora os outros aí que ainda estão em estudos, que é uma medicação que ela, de maneira geral, no nosso organismo, Tiago, ela reduz a inflamação. Reduzindo a inflamação, ela vai auxiliar em diversas vias do nosso organismo. Bom, essa chegada, né, de um novo produto no mercado vai ajudar também a baratear, e eu queria ir além com o senhor. A pessoa que está nos assistindo, ouvindo dos diversos benefícios disso, mas também cientes que o uso indiscriminado pode trazer consequências agravantes à saúde, por onde se deve começar para você que realmente, eventualmente, esteja acima do peso e queira fazer uso da medicação? Por onde começar para fazer o processo correto e seguro? Pois é, então, com relação à primeira pergunta, nós temos agora vários laboratórios produzindo. Em termos de medicações a serem liberadas nos próximos anos, nós temos mais de 30 substâncias. Então, é um número realmente bem grande, em termos de mundo. Em termos de Brasil, a gente já tem vários medicamentos, seja oral, seja injetável, que é o subcutâneo, e nós temos a chegada de outros medicamentos ainda esse ano, tanto de empresa de fora do Brasil, como empresa também brasileira. Então, não propriamente caneta. Caneta também. Caneta e comprimido. Certo. Então nos próximos anos, nós vamos observar aqui no Brasil um número bem maior dessas medicações. Obviamente, com isso, com essa concorrência, com a produção mais em massa, a tendência realmente é baratear. Fica mais fácil, fica mais barato o custo de produção da medicação. Com relação ao outro ponto que você perguntou, foi sobre... Sobre o processo, por onde iniciar para você fazer um uso correto. Pronto, perfeito. O profissional indicado para acompanhar de diabetes e de obesidade é o endocrinologista, é o médico capacitado para o tratamento de diabetes e obesidade. A gente fica até preocupado às vezes, não só às vezes, o tempo todo, quando essas medicações elas são reduzidas a um termo só assim, canetas emagrecedoras. Por quê? Não é uma caneta emagrecedora, ela é um medicamento, certo? Que pode ser injetável, pode ser comprimido, é um medicamento que é utilizado para diabetes, é utilizado para tratar obesidade, é um medicamento que ele reduz o risco de infarto, reduz o risco de AVC. Então a gente observa que é um medicamento que ela tem várias ações, essa classe de medicações. Quando a gente reduz ao termo de caneta emagrecedora na cabeça do paciente... Parece que é para uma única finalidade. E vou lá na farmácia e vou comprar minha solução para todos os meus problemas. Sim. E aí vem outro grande problema. O tratamento da obesidade em específico é um tratamento que tem que ser multiprofissional. Não existe nenhuma fórmula mágica. O paciente, às vezes, ele vai atrás da fórmula mágica. Mas tem que ter todo esse acompanhamento. Acompanhamento com a equipe de nutrição, acompanhamento com atividade física, com o educador físico, acompanhamento com o médico, acompanhamento com o psicólogo. Então, a gente tem que entender que a obesidade é uma doença crônica, uma doença complexa, uma doença recidivante. E vai ter os altos e baixos. Na cabeça do paciente, se ele entender assim, não, é só eu ir lá e comprar um medicamento, aplicar que meus problemas vão se resolver. Vou utilizar durante um mês e vão se resolver. Não é bem assim. O medicamento também, Tiago, ele tem a intenção de ser utilizado de maneira crônica, pois a obesidade é uma doença crônica, assim como diabetes. Diabetes, a pessoa utiliza medicamento para a vida toda.
hipertensão arterial para a vida toda. E nessa classe de medicações, repito, que podem ser injetáveis e também oral, que a gente já tem no Brasil oral, certo? Então, eles auxiliam e tem essa indicação para utilizar a longo prazo. Pronto. Eu queria que o senhor também nos explicasse mais acerca disso. Pode ter paciente que vai utilizar por mais tempo sem trazer um dano à saúde, considerando que a gente está falando, claro, de uma droga, é uma medicação. Exatamente. E nos últimos estudos, foi utilizada essa medicação para pacientes com obesidade sem diabetes e mostrou que tinha um benefício em alguns pacientes específicos para reduzir o risco de infarto. Então, medicação, para isso, teria que ser utilizado a longo prazo. Então, ela pode ser utilizada pela vida toda e a gente tem que analisar que o efeito dela não é só um efeito, ela vai ter toda essa gama de efeitos que a gente tem que analisar. E é outro ponto que tem que ter esse acompanhamento médico, por quê? Por causa dos efeitos colaterais e problemas pré-existentes também da própria e as restrições. Por exemplo, como eu disse, o paciente ele vai fazer uma cirurgia, beleza, tem que suspender a medicação. Aí teve uma época aí que, assim, associaram a um risco maior de cegueira. Foi visto, não é bem assim, não tem um risco de cegueira, mas sempre tem que ter algum profissional para, algum efeito adverso teve. Será que foi da medicação mesmo? Será que a gente está na hora de parar? Será que está na hora de trocar a medicação? Então, é um complexo bem interessante. As medicações, as substâncias, quando ela passa por todo esse processo, estudo fase 1, estudo fase 2, estudo fase 3, vai para a venda. Nessa venda tem avaliado em estudos de vida real. Na Europa e Estados Unidos, esse controle é um pouco maior, porque lá toda compra é registrada. Então, você sabe exatamente mais ou menos, o paciente ele teve um efeito adverso. O que é que ele usou de medicamento? Está lá já no sistema. Então, você já tem a ideia do que ele usou, aí ele vai atrás daquela gama de medicamento que ele utiliza, qual delas pode provocar tal efeito. Então, para a gente saber exatamente o risco da medicação. No Brasil ainda não está, ainda não é desse jeito, né? A pessoa pode ir na farmácia comprar qualquer coisa e tal, mas esse detalhe de interligar o profissional de saúde, o paciente, a farmácia e o sistema de saúde, o pronto atendimento, os hospitais, esse círculo aí facilita bastante. Teve algum problema nele, você sabe onde atuar. Isso que é o ponto importante. Então, não seria aquela coisa de proibição, seria uma coisa de um cuidado maior no uso de medicação que pode, sim, ajudar bastante, mas pode trazer os seus problemas também. Tá certo. Eu conversei aqui com o médico endocrinologista Wallace Miranda, nos trazendo todas as informações acerca do uso das canetas para emagrecimento e outros fins. É melhor assim, doutor? Melhor, várias doenças. Mais abrangente. Muito obrigado pela sua participação aqui no Notícia da Manhã. Eu que agradeço. Um ótimo dia.